mas a candidatura do José Serra, que é um homem muito mais nas posições em que nós ocupávamos no Partido dos Trabalhadores, quer dizer, muito mais para a esquerda do que para a direita, né? Ele pode ser uma potencial figura para levar o Brasil para uma posição ideológica muito mais firme e com muito mais rigor no que diz respeito, né, à condução da coisa pública. E o senhor o teria perdoado, como paulistano, por ter deixado a prefeitura com apenas 1 ano e 3 meses de governo? Olha, essas coisas são muito complicadas, Luiz. Eu me lembro que quando a Marta me disse que ela não seria, em hipótese alguma, candidata ao governo do Estado, eu disse, eu acredito que você esteja dizendo a verdade agora, mas o fato político é mutável. E você não pode lutar contra o fato político. E eu acho que foi o fato político que levou o José Serra a aceitar a candidatura ao governo do Estado. Então, houve uma mutação do fato político, mas não uma mutação da vontade política, né, de um candidato manter-se ou não na posição em que ele estava. O governador Cláudio Lemos esteve aqui neste programa e sobre essa questão ele falou que torceu para que o Serra ganhasse a prefeitura e ficasse 8 anos lá na prefeitura. Veja o senhor, não 4, 8 anos. Mas o governador aí, por falar no Cláudio Lemos, deve estar muito preocupado com a questão da segurança pública. O senhor, como defensor dos direitos humanos, como é que o senhor interpreta essa rebelião, esses motins e depois também essas mortes todas aí que ocorreram de um lado e de outro? Você sabe, Luiz, eu acho que tudo isso ocorre no Brasil, que é uma consequência, né, do estado de corrupção em que se encontra o Brasil. Então, todo mundo pode fazer o que bem entende, né? Eu acho que fazer um acordo, como houve um acordo entre o governo do Estado, isso no tempo do Alckmin, com o PCC ou com qualquer facção criminosa, isso é um crime. Mas houve esse acordo? Houve esse acordo. Quando? Logo depois da chacina do Castelinho, onde foram mortos 12 pessoas num ônibus aqui no pedágio da Castelinho, que liga Castelo a Sorocaba. Então os bandidos descumpriram o acordo, porque o que eles aprontaram... Pois é, exatamente. Porque fazer um acordo com delinquentes, Luiz, é uma coisa, né, fica no fio da navalha. Qualquer coisa que você faça que descontente a outra área, o acordo está rompido. Então, eles romperam o acordo. Muito bem, ou muito mal, né? Passaram, então, a eliminar policiais. Eu acho que a ação da polícia, no sentido de uma investigação rigorosa, profunda, para levar essas pessoas que assassinaram os policiais, né, a juízo e obter a condenação na forma legal, eu acho absolutamente correto. Agora, o que não pode haver no Estado de Direito é a retaliação pela polícia. Quer dizer, a polícia não pode... Indiscriminadamente, o senhor está... Ou sejam delinquentes, sejam PCC, ou sejam pessoas do povo, a polícia não pode matar. Em represália a mortes de policiais. Mas para se defender, pode? Para se defender, lógico. E como é que ela sabe que deve se defender ou não? Deve esperar primeiro o bandido atirar para depois perguntar? Ela sabe. Ela sabe? Ela Como sabe. ela sabe? Ela sabe por uma experiência de anos e anos de atuação nessa área. Ela sabe. E você veja bem, já existem indícios de eliminação pura e simples. Tiros na cabeça, tiros nas costas, tiros no tórax, né, para cima do tórax. Isso são indícios de eliminação. Então, por que você deixar a polícia estadual se investigar a si mesma? Isso não existe. E existe uma lei... Quem deveria investigar a polícia nesse caso? A Polícia Federal. A Polícia escudada numa lei, que é a Lei 10.046, do ano 2000, que permite que a Polícia Federal, quando haja graves violações de direitos humanos, entre outros casos, né, com repercussão interestadual ou internacional, a investigação passa para a Polícia Federal. E quem investigaria a Polícia Federal se ela cometesse os mesmos equívocos ou delitos? Eu acho que não seria a polícia, seria o Ministério Público. Mas o Ministério Público investiga sempre paralelamente a polícia. Pois é, mas o Ministério Público não tem os instrumentos que a polícia tem
de investigação. Quer dizer, o Ministério Público pode suprir algumas falhas da investigação, mas ele não tem a infraestrutura necessária para fazer as investigações que a polícia científica pode ter, né, que o IML pode ter. Então, quer dizer, a sonegação de informações, a sonegação até ao Ministério Público, né, por parte, né, da Polícia de São Paulo, né, elas espelham, né, um corporativismo que é incompatível com a apuração autônoma dos fatos acontecidos nesse triste episódio que marcou o Dia das Mães. Será uma última colocação e eu gostaria que o senhor fosse tão preciso quanto foi até agora. Há alguns críticos da sua atuação. E isto eu me recordo há mais de 40 anos, quando eu comecei aqui a trabalhar em São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, na redação, e o senhor já era colaborador do jornal e um dos grandes defensores dos direitos humanos. Há pessoas que afirmam que o Dr. Hélio Bicudo se preocupa mais com os direitos humanos dos bandidos do que com os direitos humanos da sociedade, das vítimas e dos policiais. Por favor. Olha, eu acho que isso é um equívoco muito grande, alimentado, evidentemente, né, por uma imprensa ou por meios de comunicação, né, que não buscam aprofundar mais essa questão. Nós defendemos os direitos humanos, né, que são direitos, na verdade, contra o Estado. Quando o Estado comete uma violação, então, seja ela qual for, né, você está violando os direitos humanos das pessoas. E como essas pessoas não têm como se opor ao Estado, né, as entidades de direitos humanos procuram, né, litigar com o Estado para com que não só essas violações terminem, como as pessoas que foram lesadas por essas violações pelo Estado recebam uma indenização. Agora, veja bem, como é que a mídia se comporta a respeito disso? Outro dia, eu fiz um depoimento, se eu não me engano, à TV Record, né? Terminado o meu depoimento, né, eles expuseram um capitão da Polícia Militar que fora ferido durante esses encontros e que dizia que não tinha recebido visitas dos direitos humanos. Mas ele recebeu, não visitas, ele recebeu o apoio de todas as entidades de direitos humanos do Estado, né, com relação às mortes de policiais praticadas por delinquentes. Mas não as mortes que se sucederam, né, e que, na verdade, violam o Estado democrático de direito. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Hélio. A sua entrevista marcará história. O programa Sábado Especial agradece demais o seu comparecimento e a sua palavra sincera. E espero que o senhor viva por muitos anos para defender os direitos humanos de todos os paulistas e paulistanos. Muito obrigado mesmo, sucesso ao senhor nesse trabalho. Muito obrigado, Luiz, por essa divulgação.